A música de hoje é The Wonder of You. Elvis podia pegar as músicas mais delicadas e transmiti-las com a força de sua convicção musical. Tome, por exemplo, The Wonder of You. A música foi originalmente escrita para Perry Como, que nunca chegou a gravá-la e se tornou um hit menor em 1959 na doce voz de Ron Peterson. Quando Elvis começou a cantá-la em Las Vegas, no inverno de 1970, com arranjos de Glyn Hardin, o pianista de Elvis, ele foi almoçar com Peterson e disse que queria gravar a música. Você não precisa pedir permissão. É Elvis Presley, disse Peterson. Ah, yeah, respondeu Elvis. E você é Ron Peterson. A versão de Elvis de The Wonder of You, gravada ao vivo em Las Vegas e lançada em compacto ou single em abril de 1970, alcançou a 9ª posição nos Estados Unidos e a 1ª na Grã-Bretanha, sendo agraciado o compacto, o single, com um disco de ouro. E foi um dos maiores sucessos de Elvis dos anos 70. Sua performance da música em Elvis, That's the Way It Is, é uma ilustração vívida da habilidade de Elvis em transformar uma canção de amor convencional em algo maior, mais emocional, quase operística em sua intensidade. Quando ninguém mais puder me entender, quando tudo o que eu faço estiver errado, você me dá esperança e consolo. Você me dá força para continuar. Ele constrói a música lindamente, ganhando força à medida que a melodia sobe na escala, sua voz quebrando levemente a palavra esperança, seus olhos cheios, como se imaginando a mulher maravilhosa que ele nunca foi capaz de encontrar. Durante a ponte de guitarra de James Burton, Play the Song, James, Elvis se junta aos refrões, masculino e feminino, conduzindo a canção a um emocionante clímax. E agora aquela nossa sessão, aquele nosso bate-papo. E hoje eu vou trocar uma ideia com os amigos e vou fazer 2 correções também. E eu começo com um recado da Clarinda Ribeiro. Olá, Vince. Feliz por novamente te ouvir. Adorava estar no lugar de todos os felizardos, amigos de Elvis, que tiraram fotos com Elvis nesse vídeo 448. Eu coloquei algumas fotos, Elvis no estúdio, né? E ela segue dizendo que Elvis adorava Jesus. Quando Gladys, sua mama, lhe disse que antes preferia que ele servisse Jesus, o nosso lindo astro respondeu: sim, mama, mais tarde. Lindo mesmo, isso ele cumpriu. O amor dele pela mama era único. Elvis começou cantando na igreja e por fim as suas canções, My Lord, etc., eram todas dedicadas a Jesus Cristo. Vince, um grande beijinho de Paris, Elvis Forever. Então um grande beijo para você, Clarinda. E agora eu sigo com o nosso amigo aqui, Sergei Claret. Vince, a música. Então aqui é do vídeo onde eu falava sobre a canção Bridge Over Troubled Water. E eu disse que Elvis introduziu essa canção na 2ª temporada em Vegas. E eu me equivoquei e aqui Sergei Claret estava atento
E ele diz o seguinte: Vince, a música foi gravada em junho de 1970 e foi incorporada nos shows a partir da terceira temporada e não na segunda, como eu disse. Então, se você viu ou vai ver o nosso vídeo sobre a canção Bridge Over Troubled Water, é o vídeo de segunda-feira, 447. Então lá, quando eu digo segunda temporada, é na verdade a terceira temporada. Muito obrigado, Sergei. E eu cometi um erro de pronúncia no vídeo 448. A nossa amiga Vanusa Chaves diz: se pronuncia Gentle on My Mind. Desculpa, foi só para contribuir. E no vídeo eu disse Gently on My Mind. Ok? Mas eu quero dizer também que essa questão de pronúncia realmente é algo bastante complexo, né? Porque aqui mesmo no Brasil temos vários estados que parecem mais países, né? O país é continental. Em cada estado que você vai, existe um dialeto, existe uma pronúncia para uma mesma palavra. Por exemplo, a palavra muito pode ser pronunciada mucho, mucho. Quando vemos um gringo ou um estrangeiro falando, para nós algo que é bastante simples, os artigos a, o, as, os, basicamente definem o que é feminino e o que é masculino. Mas quando um gringo, um estrangeiro vem para cá, é típico, por exemplo, você ouvir uma frase: a boneco é do menina. Tá aí aquele cozinheiro famoso francês, o Claude, tem um programa na televisão, alguns programas na televisão, e me parece que ele está há milhares de anos aqui no Brasil e ainda ele não conseguiu entender a função dos artigos a, o, as, os. Outro exemplo, inglês. No inglês, quando você vai fazer uma pergunta, você usa do e does. Mas no português, a única coisa que muda é a modulação da sua voz. Então, você pode dizer: você vai sair? É uma afirmação. E quando você vai fazer uma pergunta? Então você só muda a modulação. Você vai sair? Isto para a pessoa que está aprendendo português, que não nasceu, não foi criado com a língua, é bastante difícil. Outro exemplo, o português, não o idioma português. O português nativo de Portugal, ele troca muitas vezes o V pelo B. A minha saudosa mãe era portuguesa e quando eu tinha lá 5 ou 6 anos de idade, tinha uma vizinha portuguesa também e elas sempre conversavam e quando se despediam, a minha mãe falava: até logo, dona Bem-vinda. E ela dizia: até logo. Ela nunca corrigiu a minha mãe, né? Depois, agora já bem perto da minha mãe falecer, eu ia assistir televisão com ela e tem o canal português e ela assistia. Um dia estava tendo uma reportagem e no rodapé da tela estava escrito o nome da pessoa que estava na reportagem e era Bem-vinda. E foi quando eu me toquei, eu falei: mãe, a dona Bem-vinda, na verdade é dona Bem-vinda? E ela disse: você pensou que fosse o quê? Então é muito comum haver esses pequenos erros de pronúncia. Mas eu agradeço muito a Verônica, agradeço outras pessoas quando eu errar, podem me corrigir, mas eu só queria deixar registrado
essa questão. E agora eu quero aproveitar, eu lembrei da Dona Bem-vinda, Dona Bem-vinda, e quero deixar um trabalho aqui de utilidade pública. Antes, eu quero deixar bem claro que em todas as profissões existem suas exceções. Você pode mandar alguém pintar a sua casa e ela não ficar bem pintada. Mas não é tão perigoso quando você contrata um mau advogado. E eu sei que existem muitos fãs de Elvis que exercem a profissão e que são honestíssimos. Mas, como eu disse, em toda profissão existe sua exceção. Eu nunca me esqueço, e a Dona Bem-vinda, que ela morreu bem cedo, eu ainda era uma criança, eu fiquei muito assim impressionado porque ela caiu, bateu a cabeça na cama, na quina da cama e morreu. E a minha mãe era muito amiga dela, gostava muito dela, mas o que se seguiu depois foi o seguinte: o marido dela viúvo, já um senhor de idade, e eles não tinham filhos. E parece, não, é certeza, eles tinham assinado uma procuração a um advogado no qual eles confiavam muito, então eles viajavam para Portugal e as coisas, os aluguéis das casas, ele deixava na mão desse advogado e o advogado pediu uma procuração para eles. Acabou que eles, quando a Dona Bem-vinda morreu, o marido ficou sem nada, o advogado, através dessa procuração, tomou as coisas, os bens do homem. E foi muito triste mesmo, porque depois ele vivia de favor o trabalho de uma vida inteira. E eu quero dizer que isso aconteceu comigo recentemente, quando a minha mãe faleceu, e eu precisei contratar um advogado por umas questões que não cabe aqui, questão familiar. Mas eu nunca esqueci dessa questão da procuração, o quanto você assinar uma procuração para um advogado pode ser perigoso. Existem procurações e procurações. Então a procuração que esse homem, eu nem sei se eu posso chamá-lo de homem, desse indivíduo, ele jogou uma procuração na minha mão, e quando eu ouço a palavra procuração por causa da Dona Bem-vinda, eu fico com os 5 sentidos em alerta. Eu trouxe a procuração e fui consultar um advogado, outro advogado. Né? Existe essa frase, né? Consulte sempre um advogado. Mas agora existe uma que eu acabei de cunhar. Consulte sempre um advogado sempre que você consultar um advogado. Entendeu? 2, 3 opiniões. Nunca assine nada, principalmente uma procuração, sem você saber o poder que você está dando para aquela pessoa. Olha, essa procuração dava tanto poder, mas tanto poder a esse homem, que eu ia ficar sem nada. Então, eu sei que eu saí totalmente do tema Elvis, mas eu acho importante isso. Você que está me vendo, se algum dia você precisar de um advogado, se você tiver algum bem, nunca assine uma procuração sem você saber exatamente o poder que aquilo pode dar para essa outra pessoa, para um advogado ou para uma outra pessoa que te peça para assinar uma procuração. Isso é muito sério. Você pode jogar fora todo o trabalho da sua vida inteira. Bom, pessoal, de coração mesmo eu agradeço a Verônica, espero que vocês tenham entendido o que eu disse. É muito difícil às vezes você pronunciar corretamente as palavras, seja em qualquer idioma, ainda mais quando você não tem isso no seu dia a dia. Então eu conto mesmo com os amigos para continuar
me corrigindo onde eu erro, como foi o caso. Eu disse segunda temporada, terceira temporada, e eu vou sempre trazer aqui a correção, que é para trazer a informação correta. No mais, Elvis Forever.